bom dia. Olha nós aqui de novo. Eu daqui, você daí da sua casa. Escolha aí um local bem sossegado, bastante harmonioso, para que você possa dar continuidade aos nossos trabalhos. Peguem os livros de vocês, lembrando que hoje, segunda-feira, nós iremos trabalhar a disciplina de História. No livro, o assunto de hoje está na página 176. Nós vamos falar sobre a viagem dos alimentos. A gente aprendeu na última aula que tudo que diz respeito ao ser humano é história. Tudo que está ligado ao ser humano faz parte da história. Portanto, a nossa alimentação também possui a sua história. Quem aqui pode sobreviver sem se alimentar? Ninguém. Vamos entender como foi esse processo da nossa alimentação desde o início. Desde lá, a pré-história, quando os homens estavam no processo de evolução. Vejam aqui essa imagem. Nós temos aqui a imagem de alguns primatas no processo de evolução, comendo, digamos que ele encontrou algum animal morto e eles estão aqui comendo as carnes que eles encontravam, porque no início era assim. O homem se alimentava da comida que ele ia encontrando, de carniça, era isso que eles comiam. Só que houve o processo de evolução, esse homem foi evoluindo e com essa evolução a alimentação também foi evoluindo. Esse primata, ele evoluiu e ele passou a ser muito mais parecido com os homens de hoje. Vejam aqui essa fotografia. Esse slide aqui, tá vendo? Melhor assim para vocês irem visualizando. Dá pra ver certinho? Dá, né? Então, vejam que aquele primata evoluiu e está bem parecido com os homens que nós somos hoje. Porém, a alimentação ainda se dava dessa maneira, bem grotesca. Eles esperavam encontrar um animal morto para comer a carniça. A evolução foi continuando e esse homem, ele foi descobrindo o quê? Ele poderia utilizar esses ossos aqui, ele poderia utilizar pedras, ele poderia utilizar essas coisas como ferramentas para produzir o seu próprio alimento. A princípio, não produzir e sim procurar. Ele percebeu que ao invés de ficar esperando encontrar um animal morto, ele poderia também ir à procura desse animal. Foi quando o homem passou a ser um caçador. Ele passou a caçar o seu próprio alimento. Vejam aqui essa fotografia. De quando o homem quando o homem se transformou em um caçador. Eles conviviam com imensas feras. Naquela época aqui a gente tem a imagem de um mamute. Quando não eram mamutes, eram bisões, animais da pré-história, certo? E o homem, ele começou a utilizar, tá vendo? Pontas de madeira com pedras em suas lanças. Ele passou a produzir, vamos dizer que utensílios que ajudariam na melhor produção de alimentos, para melhorar a caça. Vocês encontram tudo isso que eu estou falando na página 176. Depois que esse homem se transformou em um exímio caçador, houve também um momento que ele descobriu o fogo, e aí ele percebeu que ele poderia utilizar o fogo para afugentar os animais, e isso fez com que o homem se transformasse em um caçador muito mais exímio com o processo de evolução. Mas, nesse momento aqui, o homem ainda se alimentava exclusivamente de carnes de animais. Só que o tempo foi passando e o homem foi percebendo que ele poderia também se alimentar de plantas. Ele percebeu que existiam algumas plantas que serviriam de alimento. E aí o que foi que aconteceu? Ele passou a se alimentar não só da caça, como também da colheita. O homem da pré-história, nesse momento, é chamado de caçador e coletor, porque ele caçava e coletava os alimentos. No entanto, eles viviam num sistema que nós conhecemos como um período chamado de paleolítico. Por quê? Porque nesse período aqui, eles viviam no nomadismo, ou seja, eles eram nômades. Eles viviam em um determinado local
usufruíam da alimentação que existia naquele momento, naquele local. Mas quando os alimentos acabavam, o homem deixava aquele local e ia em busca de uma nova terra que oferecesse a alimentação, mas ainda como caçador e coletor. Essa era a alimentação básica de lá, do homem da evolução, de lá da pré-história. Vamos acompanhando o slide, que visualizando é melhor para o entendimento. Vamos aqui. O homem, depois que ele percebeu que ele poderia se alimentar de plantas, ele começou a observar, fazer uma observação exímia das coisas. E ele entendeu que ele poderia cultivar aquelas plantas. Nesse momento que o homem percebeu que poderia cultivar as plantas, a gente conhece como revolução agrícola. Essa descoberta que o homem fez foi muito importante, porque a partir desse momento ele percebeu que ele poderia produzir o seu próprio alimento e não mais viver à procura de alimento pronto. Ele percebeu que uma semente, ao cair no chão, poderia crescer e dar frutos. Isso fez com que rompesse o período que a gente conhece de paleolítico. Por quê? Aquele período paleolítico em que o homem vivia no nomadismo, ou seja, ele vivia trocando de lugar em busca de alimentos. Depois que ele descobriu a agricultura, ele passou, vocês percebem aqui nessa fotografia, a conviver mais em um determinado local. Ou seja, o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. O que significa sedentário? Sedentário significa que ele agora iria fincar raízes numa terra. Ele não ia ficar mais mudando de vida, mudando de local. Ele poderia ficar agora ali. Por quê? Porque ele descobriu que ele poderia cultivar uma planta. Ele iria ter que plantar aquela semente, iria esperar a semente crescer, virar uma árvore e dar frutos para poder se beneficiar daqueles frutos. Então ele teria que ficar mais tempo em uma terra agora. Então a gente pode entender que a revolução agrícola, que a descoberta da agrícola foi o marco inicial do neolítico, porque o paleolítico é tudo que aconteceu antes da descoberta da agricultura. Depois que o homem descobriu a agricultura, a gente entrou no outro período da história conhecido como neolítico. Observem aqui nessa imagem. Observem aqui nessa imagem uma aldeia, uma pequena aldeia. Vejam que esse homem, ele está agora morando não mais em cavernas, ele tem aqui algumas casas feitas de palha e tem os homens trabalhando. Vejam que ele já utiliza algumas ferramentas, porque o homem aqui, ele descobriu que ele poderia utilizar utensílios para aprimorar as técnicas agrícolas. Ele percebeu que ele poderia fazer machados, eles perceberam que eles poderiam utilizar a terra, que eles poderiam analisar o solo melhor de plantar, aquele que não era tão bom para o plantio. E isso fez com que os homens fossem criando suas pequenas aldeias. E essas pequenas aldeias, vocês veem aí no livro de vocês, que surgiram em crescentes férteis. As primeiras aldeias que deram origem às primeiras cidades, elas se originaram em locais chamados crescentes férteis. Por que esse nome crescente férteis? Porque o homem, ele percebeu que ele poderia melhor usufruir da agricultura se ele plantasse às margens de um rio, porque um rio próximo teria mais facilidade para pegar água, para regar as plantas, o solo era melhor para o plantio. E aí eles perceberam que eles poderiam utilizar os rios, por isso que as primeiras civilizações surgiram aqui, nessa crescente fértil. O chamado crescente fértil foi berço das primeiras civilizações e vai do atual Iraque até o Egito. As duas características marcantes dessas regiões eram possuir grandes rios
em períodos de cheias que deixavam as terras férteis. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem da crescente fértil que vocês podem ver. E eu quero que vocês aprendam também o seguinte, que esses rios principais dessa crescente fértil eram o rio Tigres, o rio Eufrates, o rio Nilo e o rio Jordão, tá bom? Esses eram os 4 rios que faziam parte da crescente fértil. E essas primeiras civilizações foram se utilizando desses rios para produzir a sua agricultura inicial. Assim era a alimentação lá no início, quando as civilizações ainda estavam se formando. Aquele homem que primeiro se alimentava de carnes de animais mortos, ele percebeu que ele poderia, ao invés de esperar o animal morto, ele poderia caçar. Depois ele percebeu que ao invés de caçar, ele descobriu o fogo e ele percebeu também que ele poderia manusear aquela carne. Caçou e aí ele poderia pegar aquela carne e reservar, passar alguns dias com aquela carne, 15 dias, um mês, ele poderia transportar aquela carne nos seus ombros. E ele percebeu também que ele poderia não somente caçar o alimento, como ele poderia também matar o alimento. Aliás, ele percebeu que ele poderia também colher, não só caçar, como colher. Ele percebeu também com o passar dos anos, e muitos anos, que ele poderia não só caçar e colher, como ele poderia produzir a sua colheita. É aí o marco que ficou conhecido como Revolução Agrícola, porque o homem percebeu que ele poderia manusear, ele poderia fazer a sua agricultura. Isso fez com que rompesse aquele período no Paleolítico, chamado de nomadismo. Os homens deixaram de ser nômades e passaram, depois de descobrir a agricultura, a ser sedentários, porque eles precisavam agora plantar e esperar aquela planta dar o seu fruto. E depois que eles fizeram essa descoberta, eles começaram a crescer, a se formarem em pequenas aldeias, e depois essas aldeias foram dando origem às primeiras civilizações, às primeiras cidades, que foi na região da crescente fértil, que vocês vão estudar depois, que foi aqui mais ou menos na Mesopotâmia, certo? Mas isso aí a gente vai estudar em um outro momento. Na página 178 tem agricultura, uma revolução. Foi isso que eu expliquei para vocês do momento que eles descobriram a agricultura. E foi uma revolução porque a gente conhece como revolução tudo que tem um grande impacto e gera grandes mudanças. E a descoberta da agricultura gerou grande mudança. Por quê? Porque o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. E esse sedentarismo levou ao processo de inicialização das primeiras civilizações. Vocês têm aí na página 178 ainda um exercício. Meus queridos, eu quero que vocês respondam esse exercício, mandem a fotografia para mim. Lembrando que vai agora uma dica, um conselho para vocês. As nossas aulas sempre eram à noite, certo? Se vocês preferirem assim, vocês podem utilizar essas 2 horas que vocês teriam na escola à noite para assistir o vídeo que eu estou mandando aí na casa de vocês, para fazer as atividades. E aí, vocês estarão criando uma rotina dentro do ambiente de casa, mas uma rotina escolar, certo? Lembrem de mandar a fotografia da atividade para mim. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Um cheiro no coração de cada um e fiquem com Deus. Espero ter ajudado.